Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho dos processos de transmissão de calor. É uma aula mais teórica. Eu só vou apresentar uma equação, mas não vou nem resolver exercício não, pela dificuldade de resolver exercício por esse meio virtual. Eu tentei usar o quadro um dia, não ficou muito legal não, mas eu vou fazer outras tentativas depois. Falar rapidamente sobre os processos de transmissão de calor e eu marquei algumas questões de vestibular para a gente resolver, todas teóricas. Tá. Pessoal, primeiro, o que é transmissão de calor? É importante que fique claro, quando a gente fala calor, ó, calor é diferente de temperatura. Eu peguei uma imagem aqui e uma definição só para vocês diferenciarem calor e temperatura. Veja bem, olha uma definição bem básica do conceito de temperatura. Temperatura é a medida do estado de agitação das partículas de um corpo. Então veja bem, se um corpo ele tem uma temperatura alta, as suas partículas estão bastante agitadas. Se um corpo tem uma temperatura baixa, ele tem partículas pouco agitadas. Por que é importante falar isso? Imagina que nessa imagem que nós temos dois corpos, um corpo A e um corpo B. É importante falar que o corpo A ele tem uma certa temperatura e o corpo B tem outra temperatura. Agora, o que significa esse símbolo aqui, ó? TA maior que TB. Eu estou afirmando que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Pelo conceito que eu acabei de falar, o que a gente pode afirmar em relação ao corpo A e corpo B? Se o corpo A tem temperatura maior que o corpo B, quer dizer que as partículas do corpo A estão mais agitadas que a partícula do corpo B. Tudo bem até aí? Tá, então o Sim. corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Quer dizer que as partículas do corpo A estão mais agitadas que as partículas do corpo B. Um corpo, então, ele tem uma certa temperatura, só que o corpo não tem calor. Olha esse conceito importantíssimo. Um corpo, ele tem temperatura, mas não tem calor. Calor é a energia térmica. Olha aqui que eu marquei de amarelo. Calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento no sentido de temperaturas decrescentes. Ou seja, se o corpo A tem uma temperatura maior que a do corpo B, vai ocorrer entre eles uma troca de calor. Sempre o calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. De novo, só recapitulando, pessoal. Um corpo ele tem temperatura, mas não tem calor. Temperatura, médio estado de agitação das partículas. Se a temperatura do A é maior que a temperatura do B, quer dizer que o corpo A, as moléculas estão mais agitadas que no corpo B. Se dois corpos ou dois meios estão a temperaturas diferentes, vai ocorrer entre eles uma troca de calor. O calor vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem até aqui, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Manifesta em favor. Por mim, tudo bem. Ok. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Que esse calor, ou seja, essa energia térmica que é trocada entre corpos ou meios a temperaturas diferentes, esse calor ele pode ser transmitido por três processos, que são, a gente chama isso de transmissão de calor. São os processos de transmissão de calor, que são transmissão de calor por convecção, transmissão de calor por condução e transmissão de calor por radiação, beleza? Então, esses são os três processos de transmissão de calor: convecção, radiação ou irradiação, é a mesma coisa, e condução. Vamos lá para o primeiro processo: transmissão de calor por condução. Antes de eu comentar essa definição aqui, olha essa imagem. Ó, imagina uma panela numa chama, no fogo. Você já parou para pensar por que a panela é feita de metal? Alumínio, cobre, ferro, aço. E o cabo aqui, ó, ele é feito ou de madeira, ou de plástico ou borracha. Vocês já perceberam isso? Então, a panela é de metal e o cabo é de madeira ou plástico. Qual que é a intenção disso? A intenção não é que a panela aqueça muito rápido e o cabo seja um mau condutor de calor para não aquecer, não esquentar a sua mão. Então, como que o calor é transmitido por essa panela e como que esse calor é transmitido por esse cabo aqui? Então, vamos lá. Primeiro processo de transmissão de calor.
é chamado de condução. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui na minha tela? Ou que precisa aumentar? O que vocês acham aí? Tá bem, dá pra ver. Ok. Então, olha aqui, ó. Primeiro processo, transferência de calor por condução. A energia térmica é transmitida por meio das partículas que constituem o corpo. Não ocorre no vácuo. Veja bem, por que a condução não ocorre no vácuo? Porque eu acabei de falar que o calor é transmitido por meio das partículas. No vácuo tem partículas? Não tem, né? No vácuo é um espaço totalmente vazio. Se lá não tem partícula, é totalmente vazio. O calor não pode ser transmitido por condução. Pessoal, na transmissão de calor por condução, o calor vai passando de partícula por partícula. Olha esse exemplo aqui. Imagina um. Deixa eu dar um zoom aqui. Imagina uma criança tocando uma parede de um forno, de uma pizzaria. Lógico que a temperatura interna aqui do forno é muito maior que a temperatura externa, de onde a criança está, correto? Então, como que o calor ele passa do interior do forno para a mão da criança aqui do outro lado? O calor ele vai passando de partícula por partícula. Por exemplo, a chama aquece a partícula interna aqui do tijolo. Essa partícula aqui fica bastante agitada, aumenta a temperatura. Ela começa a passar energia para a próxima partícula, que também fica mais agitada, aumenta a temperatura. Aquece a próxima. Então o calor vai passando de partícula por partícula. Então aqui bastante agitada. A temperatura vai aumentando, agita a próxima partícula, que agita a próxima, até chegar na mão do garoto. Então o calor vai passando de partícula por partícula. Vamos fazer outro exemplo. Olha aqui, numa panela no fogo e um cabo aqui de madeira ou de borracha. Aonde vocês acham que vai estar mais quente? Próximo à panela ou próximo à mão da criança? Comenta, por favor. A panela. Ok, então vamos lá. Aqui próximo à panela, não vai ter uma temperatura mais elevada? Essa temperatura mais elevada faz com que essas partículas estejam bastante agitadas. Então, essa partícula agitada aqui vai aquecer a próxima, que aquece a próxima, que aquece a próxima, vai aquecendo uma por uma. Ou seja, o calor vai sendo transmitido de partícula por partícula até chegar na mão da pessoa. Então, esse processo de transferência de calor de partícula por partícula é chamada de condução. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tá tudo bem. Ok. Então, aqui, pessoal, esse é o primeiro processo. Eu não vou comentar de equação hoje, como eu disse. Por enquanto é difícil de eu conseguir escrever no quadro ou projetar algo que envolva números por enquanto. Mas eu tô fazendo um curso de capacitação em tecnologias digitais, sabe? Para me aprender bastante coisa legal para a gente conseguir melhorar nossas aulas. Então, deixa essas equações para depois. Aí, o que que acontece? Lembra que eu comentei que, nesse caso aqui, ó, a panela é de metal e o cabo é de madeira ou borracha? O que que muda? Quem de vocês acham que aquece mais rápido, o metal ou a madeira ou a borracha? Comenta, por favor. Podem comentar, viu? Sem vergonha de ter errado. A gente, se tiver alguma coisa errada, a gente pode editar. Depois o Igor tá aqui, ele vai editar para mim o vídeo. A gente pode cortar. Não precisa ficar com vergonha, não. Vocês arriscam o metal. E por que vocês têm ideia por que vocês acham que o metal é melhor condutor do que a madeira ou borracha ou plástico? Existe uma característica física, pessoal, que é chamada de, olha aqui, ó, condutividade térmica. Então, cada material, alguém já teve trabalho de fazer essas pesquisas e determinar qual que é a condutividade térmica de cada material. Então, eu posso afirmar, pela experiência do dia a dia, que o metal ele conduz mais calor do que o plástico. Vamos fazer um experimento mental aqui. Imagine que vocês estão na casa de vocês, com os pés descalços. Aí tem o chão, imagina o chão de cerâmica, e tem um tapete de pano. Vocês estão com os dois pés descalços. Um pé sobre o tapete de pano e um pé sobre o chão de cerâmica. Qual que aparentemente é mais frio? O chão de cerâmica ou o tapete de pano? Comenta, por favor. O chão de cerâmica. O chão de cerâmica. Por quê? Se o chão de cerâmica e o tapete estão no mesmo ambiente há muito tempo, eu posso afirmar que ambos estão à mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu afirmar que o chão está a 25 graus Celsius, o tapete também vai estar a 25 graus Celsius. Mas por que que a cerâmica é aparentemente mais fria? Porque a condutividade térmica dela é melhor do que do tapete de pano. Ou seja, se você está sentindo o pé frio, quer dizer que a cerâmica retira calor do seu pé mais rápido do que o pano. Entendeu esse conceito?
cada material tem uma condutividade térmica. Então, um material ele é melhor ou pior condutor do que o outro. Tudo bem? Então, aqui, ó, nós temos uma tabela. Então, sempre que vocês precisarem falar, determinar qual a condutividade térmica de algum material, é só pesquisar no Google mesmo, vocês vão achar a condutividade térmica deles. Então, vamos comparar só dois materiais aqui. Por exemplo, imaginem aqui, ó, um pedaço de alumínio. Olha a condutividade térmica dele, 237. Não precisa preocupar com a unidade de medida aqui, não. Isso aqui significa watts, metro, Kelvin. Ó, alumínio, condutividade 237. Vamos comparar com um tijolo comum. Olha a condutividade térmica do tijolo, 0,72. Então, se eu comparar o tijolo de condutividade 0,72 com o alumínio de 237, qual que tem maior condutividade térmica? O alumínio. Então, o que isso significa? Se o alumínio tem maior condutividade térmica, ele permite que o calor flua por ele de forma mais fácil. Então, o alumínio ele vai aquecer muito mais rápido, ele também vai resfriar muito mais rápido. Ou seja, ele ganha calor rápido e ele perde calor rápido. Entenderam esse conceito, pessoal? Comenta, por favor, se sim ou não. Para, explica de novo, hein? Gente, é importante que vocês comentem para mim saber. Eu volto, sem problema eu voltar, viu? Ó, eu disse que cada material tem uma condutividade térmica, certo? Aí eu comparei aqui dois materiais. Por exemplo, o cobre, ó, um alumínio. O alumínio tem condutividade de 237. Isso é tabelado, gente. Alguém já fez essa pesquisa e determinou para mim que o alumínio tem uma condutividade de 237. E eu comparei o alumínio com o tijolo, condutividade 0,72. Então vocês percebem que a condutividade do alumínio é muito maior que a condutividade do tijolo. E o que isso significa? Se a condutividade térmica do alumínio é maior, quer dizer que o alumínio ele tem uma facilidade de conduzir calor. Ou seja, ele ganha calor muito rápido e ele perde calor muito rápido. Entenderam esse conceito? Então, no caso, o cobre é melhor, tem maior condutividade e também resfria mais rápido que o Isso. alumínio. Vamos dar mais um exemplo. Vamos lá. Imagina na praia. Quem já foi na praia, ou pode ser na praia do Mar, ou pode ser aqui na praia do Rio Jequitinhonha ou do Araçuaí. Imagina um dia bem ensolarado. Meio-dia, tá, um solzão danado. Aí você tá com um pé na areia e outro pé dentro da água. Qual que aparentemente está mais frio? A areia ou a água? Um dia bem ensolarado. Ou o contrário também, qual que vai estar mais quente? A areia ou a água? Eu chuto na areia. Então, a areia ela vai estar mais quente que a água. Porque tem várias explicações para isso. Eu posso falar isso em relação a uma grandeza chamada de calor específico, ou também posso falar em relação à condutividade térmica. A areia tem uma condutividade térmica maior que a da água. Então, a areia aquece mais rápido e ela também resfria mais rápido. Entenderam esse conceito, pessoal? Posso passar? Entendi. Olha, igual Sim. quando você vai no rio ou numa praia, igual de noite, por exemplo, a areia fica fria e a água às vezes não fica fria, fica um pouquinho Sim, morna, no caso. é isso mesmo. Isso aí pode ser até explicado melhor com uma coisa chamada de calor específico. Se vocês quiserem, depois eu dou uma aula de calorimetria para vocês. Fazer uma outra comparação disso. Vocês já foram em algum restaurante que eles conservam a comida em panelas de barro? Veja bem, lá na cozinha, eles vão cozinhar os alimentos em panelas de cobre ou alumínio, de metal. Por quê? Porque o metal é o melhor condutor de calor. Então, para mim cozinhar o alimento, eles usam panelas de metal, porque aquece muito rápido. Só que quando eu vou conservar o alimento fora da chama, ele coloca numa panela de barro. Por quê? Porque o barro é pior condutor de calor. Então, ele vai aquecer mais lentamente, mas ele também perde o calor mais lentamente. Então, você coloca na panela de barro para o alimento ser resfriado mais lento. Entenderam esse exemplo? Bacana, pessoal. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem interromper aqui no áudio, viu? Porque eu compartilho na tela, eu não vejo lá no chat. Ok. Vamos agora comentar do segundo processo de transmissão de calor, chamado de convecção. Certo? Antes de ler esse conceito, eu coloquei aqui 3 exemplos, de um ar-condicionado, um aquecedor e uma geladeira. Por que os aparelhos de ar-condicionado têm que ficar na parte alta da casa
E por que que os aquecedores têm que ficar na parte baixa da casa? Ou seja, o ar-condicionado tem que ficar próximo ao teto e o aquecedor tem que ficar próximo ao chão. Vocês arriscam dar uma explicação para isso? Pode ficar à vontade, viu? Sem vergonha. O ar frio ele é mais pesado que o ar quente, por isso ele desce e o ar quente vai subir. Perfeito. Em linhas gerais, é isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Esse processo de transmissão de calor, de fluido, quando eu falo fluidos, pessoal, fluidos envolve líquidos e gasosos, viu? Então, pode ser um líquido ou um gás. Então, esse processo de fluido subir, fluido descer, é chamado de convecção. Vamos ler aqui juntos a definição, aí eu vou explicar. Olha, o que é convecção? Movimento ascendente e descendente, ou seja, movimento para cima e movimento para baixo, de massas de um fluido. Lembrando que fluido pode ser líquido ou gasoso. Trocando de posição entre si, devido à diferença de densidade. O que acontece? O fluido mais denso, ele é mais frio, ou o contrário, nem vice-versa. O ar, imagina o ar. O ar gelado, ele é mais frio, ele desce. O ar quente, ele é menos denso, mais leve, ele sobe. Por que que não ocorre no vácuo também a convecção? No vácuo tem partículas? Tem fluidos? Tem ar? Líquido? Não tem. Então, se no vácuo não tem partícula, também não pode acontecer a convecção no vácuo. Então, veja bem, explicando essa definição, ó, convecção, movimento ascendente e descendente de massa de um fluido. Por que que o aparelho de ar-condicionado tem que ficar próximo ao teto? O ar-condicionado, ele não libera ar no ambiente, um ar frio. Esse ar frio, ele não é um ar mais denso, mais pesado? Então, esse ar frio, ele vai descer. O ar que está aqui embaixo, ó, próximo ao chão, ele é um ar mais quente. Então, esse ar quente é mais leve, sobe. De novo, o ar frio liberado pelo ar-condicionado é mais pesado, desce. O ar quente, que é mais leve, sobe. Então, esse movimento ascendente e descendente é chamado de convecção. Um outro exemplo semelhante com o aquecedor. A intenção do aquecedor é com que todo o ambiente fique quente. Então, esse aquecedor, ele libera ar quente. Então, ele tem que ficar próximo ao chão, porque esse ar quente, ele vai subir, porque ele é mais leve, e o ar que está aqui próximo ao teto, que é mais frio, é mais pesado, ele vai descer. Então, ar quente sobe, ar frio desce. Comenta, por favor, pessoal, se ficou claro esses dois exemplos, do ar-condicionado e do aquecedor. Sim, sim. Bacana. Qualquer dúvida, podem comentar aí no áudio. Aqui eu vou dar um outro exemplo das geladeiras. Lembrando que essas geladeiras aqui, pessoal, lógico que hoje existem outros modelos de geladeira, viu? Que não tem essas gradezinhas aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Antigamente, né, ainda tem muita geladeira desse tipo. Elas são uma gradinha vazada, certo? Uma espécie de grade. Hoje em dia já tem geladeiras que isso aqui não é mais uma gradezinha, é um vidro, né, inteiriço. Só que essas geladeiras que isso aqui é um vidro, elas têm outro processo de transmissão de calor, viu? Ela é cheia de caninhos que distribui o ar frio por toda a geladeira. Mas vamos comparar essa geladeira tradicional, que tem gradezinhas vazadas. O que acontece? Por que que não é recomendável colocar forro nessas prateleiras, nessas gradezinhas? Porque na geladeira ocorre o mesmo processo da convecção térmica. Veja bem, próximo ao congelador não tem um ar mais frio? Então, esse ar mais frio, ele é mais pesado, ele vai descer. E o ar que está aqui embaixo, próximo dos alimentos, ele é um ar mais quente, ele vai subir. Então, eu tenho que ter esse espaço aqui, essas gradinhas vazadas, para permitir essa movimentação do ar. O ar frio descer e o ar quente subir. Porque se eu preencher essas gradezinhas aqui com um forro ou colocar alimentos demais, vai dificultar com que o ar se movimente. Aí o que pode acontecer? O ar daqui de cima ficar muito frio e o ar daqui de baixo ficar muito quente. Então, vai atrapalhar o movimento de troca de calor dentro da geladeira. Compreenderam esse conceito? Esse exemplo da geladeira? Sim. Repete para mim, H. Ó, veja bem. Eu tô comentando de uma geladeira, aquelas geladeiras que tem gradezinhas vazadas, certo? Tem tipo uma espécie de uma grade. Por que que não é recomendável que nós pegamos essas grades e coloque um forro aqui, ó, ou enche a geladeira demais? Porque na geladeira também acontece o mesmo processo da convecção térmica. O ar
frio ele vai descer e o ar quente vai subir. Se eu tampar essas grades com forro, vai dificultar o ar movimentar. O que pode acontecer? Se eu dificultar o ar movimentar, ficar muito frio aqui próximo ao congelador, o ar frio vai ficar preso aqui e ficar muito quente aqui, ó, a parte de baixo. Ou seja, vai dificultar o ar movimentar. Tranquilo agora? Sim. Ok, pessoal. Podem ir comentando qualquer dúvida. Tá, então nós já falamos do processo de transmissão de calor por condução, de partícula por partícula. Falamos do processo de calor por convecção, que é o movimento de fluidos, né? Líquidos ou gasosos. E agora vamos falar da radiação ou irradiação. Antes de ler a definição, veja bem, qual que é a nossa principal fonte de calor, de energia na Terra? Tá aqui, né? É o Sol. Entre o Sol e a Terra, não existe uma região de vácuo? Ou seja, uma região que não tem nada, não tem partícula? E eu disse lá, aqui acima, que na condução não pode ocorrer no vácuo e na convecção também não ocorre no vácuo. Então, como que o calor chega do Sol até a Terra? Só sobrou um processo, que é a radiação. Então, é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Por quê? Porque esse calor, radiação, transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho. Então, o calor vem do Sol para a Terra através de raios infravermelhos, principalmente. E a radiação eletromagnética, ele pode atravessar o vácuo, beleza? Lógico que a radiação eletromagnética atravessa o vácuo, passa pelo ar, pode passar pela água, ou seja, ela passa por meios materiais, mas não necessita de meio material. Ou seja, onda eletromagnética pode passar pelo vácuo. Então, o calor vem do Sol para a Terra através de ondas eletromagnéticas. Olha esse outro exemplo aqui, ó, de uma mão próximo da fogueira. Eu preciso colocar a minha mão na chama da fogueira para sentir o calor? Não preciso. Eu só vou sentir o calor na minha mão se a minha mão estiver sobre a fogueira ou se a minha mão estiver ao lado da fogueira eu também sinto calor. Eu também sinto calor com a minha mão ao lado. Por que eu dei esses dois exemplos? Porque se eu pegar a mão e colocar, lógico, na chama, o calor vai passar por condução. Se eu colocar a minha mão sobre a chama, eu vou sentir calor também por convecção. Por quê? Porque o ar quente aqui próximo da fogueira vai subir e vai tocar na minha mão. Agora, se eu colocar a mão ao lado da fogueira, como nessa imagem, o ar quente que vai subir, ele não vai vir para o lado. Então, se a minha mão está ao lado da fogueira, eu não estou sentindo calor por convecção, muito menos por condução. Então, como que eu estou sentindo calor na minha mão aqui nesse exemplo? Por radiação, por ondas eletromagnéticas. Pessoal, eu sei que às vezes eu falo muito rápido, é problema mesmo. Comentem, por favor, se entenderam a radiação e os exemplos que eu dei, senão eu posso voltar sem problemas. Deu para entender. Ok. Agora, antes de resolver as questões, nós vamos pegar esses três processos que eu falei e vou comentar de uma coisa altamente tecnológica que todo mundo tem em casa, que é chamado de vaso de Dewar ou simplesmente de garrafa térmica. Imagina uma garrafa de café. Por incrível que pareça, uma garrafa de café, ela foi projetada para impedir com que o calor saia pelos três processos de transmissão de calor. Então, essa garrafa de café, estou dando exemplo de garrafa de café, qual que é a intenção dela? É manter o café quente pelo maior tempo possível, não é isso? Então, eu tenho que projetar uma garrafa de café para que ela dificulte o calor sair pelos três processos, tanto por condução, por convecção ou radiação. Então, veja bem. Então, aqui eu tenho um líquido dentro da garrafa. Imagina um líquido quente, né, café. Eu tenho que dificultar com que esse calor do café saia. Manter o café quente por mais tempo. Não sei se alguém já reparou. Alguém já tirou a tampa da garrafa de café e olhou dentro dela? Não é um vidro espelhado? Certo? Então, dentro da garrafa de café, ela é feita de parede de vidro espelhado. Além dela ser feita de parede de vidro espelhado, não é uma única parede. Tem duas paredes. Tem uma parede externa e uma parede interna. Lógico que a gente não vê isso, a não ser que você quebre a garrafa.
Mas dentro das duas paredes, nessa imagem aqui está escrito vácuo. Na verdade, não é vácuo, né, pessoal? Perfeito. É melhor escrever aqui ar rarefeito. O que é ar rarefeito? Pouco ar. Então, entre essas duas camadas de vidro aqui, eles, por algum processo, eles tentam tirar todo o ar daqui de dentro. Lógico que não tiram tudo, né? Tira parte. Por quê? Se eles tiram esse ar entre as duas paredes, vai dificultar o calor sair por um processo, que eu quero que vocês me ajudem nisso. E outra coisa, a garrafa, é importante que essa garrafa tenha uma tampa que vede bem. Comentando isso, vamos pensar nos 3 processos de transmissão de calor e o que cada uma dessas coisas interfere nesse caso aqui. Então, primeira coisa, a intenção da garrafa de café é fazer com que o líquido interno fique quente o maior período de tempo possível. Nós sabemos que existem 3 processos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Então, qual que é a intenção? Que essa garrafa dificulte o calor sair por esses 3 processos. Então, vamos comentar. Alguém já colocou o ouvido próximo à garrafa de café e já escutou um chiadinho? Sim ou não? Comenta, por favor. Já. O que é aquele barulhinho próximo à tampa da garrafa de café? O café está quente. Aqui tem um pouco de ar. Qual que é o processo de calor que fala para mim que o fluido quente sobe e o fluido frio desce? Fala. Dentro da garrafa, então, acontece convecção, né? Então, veja bem, a tampa da garrafa, ela tem a intenção de dificultar que o calor saia por convecção. Então, se a tampa estiver frouxa ou estragada, o que vai acontecer? O ar quente aqui, ó, vai sair e o ar frio vai entrar. Então, tem que ter uma tampa que vede bem e seja bem fechada. Se a tampa estiver bem fechada, vai dificultar o ar quente sair e o ar frio entrar. Então, a tampa dificulta o calor sair por convecção. Tudo bem? Olha, então, no caso, na garrafa, só pode ocorrer por convecção a entrada de ar frio? Não. Esse exemplo da tampa, eu estou mostrando que, no caso da tampa bem fechada, dificulta o calor sair por convecção. Agora eu vou comentar, Luiz Felipe, os outros 2 processos. Tudo bem? Tá bom. Tá, agora vamos lá. O que acontece? Eu não disse para vocês aqui, ó, que existe paredes de vidro, e essa parede de vidro não é única, é dupla. E eles tentam retirar o ar entre as paredes. Aqui está vácuo, e eu disse que o mais correto seria escrever aqui ar rarefeito. Então, eles tentam tirar o ar daqui de dentro, ó, entre essas duas paredinhas, onde meu mouse está passando. Se eles tiram o ar daqui de dentro, quer dizer que quase não vai ter partícula. Se quase não tem partícula, qual que é o processo de transmissão de calor que o calor vai passando de partícula por partícula? Olha. A condução. Condução. Então, olha aqui, ó. A energia térmica é transmitida por meio das partículas. Então, se eu coloco 2 paredes de vidro com vácuo dentro, quase não tem partícula. Se não tem partícula, dificulta o calor sair por condução. Então, por isso que esse vácuo aqui. Tá faltando um processo que eu não comentei. Falei que a tampa dificulta o calor sair por convecção, que o vácuo aqui dificulta o calor sair por condução, e o que vai dificultar o calor sair por radiação? Radiação não são ondas eletromagnéticas? Ó, parede de vidro espelhado. Então, por que quando você olha dentro da garrafa térmica de café, ela é um vidro espelhado? Porque o calor que iria sair por radiação, por essas ondas de calor, eles vão bater nas paredes espelhadas e vão ficar refletindo internamente. Então, o calor, a onda bate na parede, reflete na outra parede, fica refletindo internamente. Então, essa reflexão das ondas de calor dificulta que o calor saia. Então, eu comentei rapidamente que uma garrafa de café tem que dificultar que o calor saia por esses 3 processos. Antes que eu abrir para a pergunta, tudo que eu falei, tudo não, né? Os principais conceitos que eu falei estão aqui nesses pontos. Vamos ler juntos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. Então, olha. Primeiro caso. Para evitar trocas de calor por condução, o conteúdo da garrafa foi envolto em vácuo, ar rarefeito. Para tanto, ela é fabricada com dupla parede de vidro. E o vidro também é um péssimo condutor de calor. Então, para dificultar o calor sair por condução,
faz um vácuo. Segundo caso, para evitar trocas de calor por convecção, deve-se manter a tampa da garrafa bem fechada. Se a tampa da garrafa está bem fechada, dificulta o ar quente, que é mais leve, sair e o ar frio externo entrar. Terceiro caso, para evitar trocas de calor por radiação, as paredes são espelhadas em ambas as faces. Assim, as ondas eletromagnéticas, entre as quais as radiações infravermelhas, refletem no espelho e retornam ao meio de origem. Ou seja, a onda de calor que iria sair fica refletindo internamente. Pessoal, está aberto para perguntas ou comentar algo que não entendeu, que vocês querem que eu volte, antes de responder as questões. Fique à vontade. Eu entendi. Deu para entender. Ok. Então, eu marquei aqui 4 questões, vamos comentar rapidamente nas 4 para não se estender muito. Essas questões aqui, pessoal, daquele livro de questões que eu mandei para vocês no início do ano, vocês lembram? Um livro de quase 300 páginas de questões de vestibular. Vocês têm ele. Eu já encaminhei para vocês. Uhum. Mas eu tá aqui, ó. Então, vamos lá. A primeira questão que eu vou comentar hoje é a questão 399. Já está aqui, né, em tela. Essa questão foi aplicada no processo seletivo para a UFOP, Federal de Ouro Preto. Fala assim: durante as noites de inverno, utilizamos um cobertor de lã, a fim de nos protegermos do frio. Fisicamente, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. Por que nós usamos um cobertor de lã para nos proteger do frio? O cobertor de lã, ele nos aquece? Sim ou não? Não, ele reduz a perca de calor. Perfeito. O cobertor, a não ser que você tenha um cobertor que você coloca na tomada e ele te esquenta, pode ser, né? Agora, os cobertores nossos, não. Qual que é a intenção deles? Dificultar com que o calor do nosso corpo saia. Então, o cobertor de lã, ele tem que ser um bom condutor de calor ou um péssimo condutor de calor? O que vocês acham? Para dificultar a perda, então tem que ser péssimo, né? Isso, então, um cobertor, ele tem que ser feito de um material péssimo condutor de calor. Porque se ele for bom condutor de calor, ele vai facilitar com que o calor do nosso corpo saia. A intenção é que o cobertor seja feito de um material péssimo condutor de calor. Ou seja, dificulta o calor sair do nosso corpo. Então, vamos ler novamente aqui e vamos comentar as alternativas. Durante as noites de inverno, utilizamos um cobertor de lã, a fim de nos protegermos do frio. Fisicamente, é correto afirmar que, letra A lã retira calor do meio ambiente e fornece para o nosso corpo? Você acha que a lã faz isso, pessoal? O cobertor, Não. ele tira calor do corpo e manda para o nosso corpo? Não. Letra B. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. E aí? A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. Eu acho que o fluxo de calor era para o corpo, né? Não? Então, veja, vamos ler de novo, Luiz. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, tá certo? Tá, quer dizer que a lã é péssima condutora de calor. Então, a lã possui um baixo coeficiente. Se ela tem um baixo coeficiente de condutividade, ela é um bom isolante. Então, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. Então, está correto. Se a lã tem um baixo coeficiente de condutividade, ela dificulta que o calor saia do nosso corpo ao ambiente. Então, letra B. Vamos só comentar as outras aqui, porque as outras estão erradas. Letra C. A lã possui um alto coeficiente de condutividade térmica? Não, né? A lã é um péssimo condutor de calor. Então, ela tem alto coeficiente? Não, ela tem baixo coeficiente de condutividade térmica. Letra D. A lã possui um baixo coeficiente. Essa primeira parte está correta. Aumentando, portanto, o fluxo de calor? Aqui está a parte errada. Porque se ela tem um baixo coeficiente de calor, ela não aumenta o fluxo de calor, ela diminui o fluxo de calor. E letra E. A lã possui um alto coeficiente de condutividade térmica. Errado. Pessoal, entenderam isso aqui? Letra B. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. Alguma dúvida nessa questão? Por mim, não. Questão 402. Fala assim: uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja. Então, olha a diferença.
uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja. Garrafa é feita de vidro, lata de alumínio. Então são dois materiais diferentes, alumínio e vidro. Permanecem durante vários dias numa geladeira. Quando se pegam com as mãos desprotegidas, a garrafa e a lata, para retirá-las da geladeira, tem-se a impressão que a lata está mais fria que a garrafa. De novo, eu pego uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, coloco as duas na geladeira, fica lá um certo tempo na geladeira. Se estão na geladeira há um certo tempo, eu posso afirmar que a garrafa de vidro e a lata de alumínio estão à mesma temperatura. Só que ele disse que quando eu pegar nas duas com a mão desprotegida, qual que aparentemente está mais fria? Ó, tem-se a impressão de que a lata está mais fria do que a garrafa. Esse fato é explicado pela diferença entre, antes de ler as alternativas, pessoal, pelo que eu expliquei hoje na aula, por que a lata de alumínio aparentemente está mais fria do que a garrafa de vidro? Porque a garrafa de alumínio é maior condutor. Isso, o alumínio é melhor condutor de calor do que a garrafa de vidro, perfeito. Então, qual a alternativa que explica isso? As temperaturas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa? Não, se a garrafa e a lata estão na geladeira há muito tempo, ambas estão à mesma temperatura. Então, o que explica isso que o Luiz comentou? Cadê? As condutividades térmicas dos dois recipientes. Não são feitos de materiais diferentes? Se são feitos de materiais diferentes, eles têm condutividades térmicas diferentes. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Não. Vamos lá para a questão 403 aqui, então. Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ó, é uma questão aberta. Uma pessoa, ao comprar uma geladeira e ler as instruções de uso, encontrou as seguintes recomendações. Degelar semanalmente o refrigerador, de modo a evitar o acúmulo de gelo. Não forrar as prateleiras com chapas de papelão ou outro material. Não colocar roupas para secar atrás da geladeira. Analise fisicamente cada uma das recomendações, dizendo se os fabricantes têm ou não razão. Lembrando, pessoal, que essa geladeira aqui é aquela geladeira tradicional, viu? Porque hoje as geladeiras já têm um processo de degelo automático e pode ter também, no lugar daquelas gradezinhas vazadas, elas têm vidros, beleza? Então, estou considerando geladeira tradicional. Vamos comentar cada uma das situações. Então, vamos ver se as três afirmativas aqui estão corretas. Sim ou não e por quê. Primeiro, é recomendável degelar semanalmente o refrigerador de modo a evitar o acúmulo de gelo. Essa alternativa aqui, pessoal, é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque se você não desgelar o congelador, vai acumular uma camada de gelo. Por incrível que pareça, o gelo é um péssimo condutor de calor. Então, se acumular uma camada de gelo, vai dificultar com que o calor seja transmitido do congelador para dentro da geladeira. Olha um exemplo disso. Você sabe o que é iglu? Aquelas casinhas de gelo? Deixa eu entrar no Google aqui. Por que o ambiente já é muito frio e mesmo assim eles fazem as casinhas de gelo? O que vocês acham? O ambiente já é muito frio. E por que eles ainda fazem a casa de gelo? Como eu disse, por incrível que pareça, o gelo ele é um ótimo isolante térmico. Quer dizer que quando a pessoa entra para dentro do iglu, não quer dizer que o iglu vai aquecê-lo. Mas o iglu, primeiro, como ele é todo vedado, dificulta as massas de ar frio entrar dentro dele. E mesmo que você fizer uma fogueira dentro do iglu, o gelo é um péssimo condutor. Então, o gelo vai dificultar o calor interno sair para o meio externo. Entenderam basicamente por que o iglu é feito de gelo? Porque o gelo é um péssimo condutor. Ou posso usar outro nome. Se ele é péssimo condutor, ele é ótimo isolante. Entenderam essa parte, pessoal? Comentem, por favor. Sim. Então, primeira alternativa. Degelar semanalmente o refrigerador. Por que isso é recomendável? Porque o gelo, se eu não desgelar, vai formar uma camada de gelo. E a camada de gelo é um ótimo isolante. Se ele é isolante, vai dificultar
a troca de calor interna. Então é recomendável sim desgelar. Segunda alternativa, não forrar as prateleiras com chapas de papelão ou outro material. Por que vocês acham que não é recomendável forrar aquelas prateleiras? Eu comentei isso na teoria. Me ajuda aí. Não impedir a circulação. Perfeito. Se eu forrar com papelão ou com algum forro, vai dificultar que ocorra a convecção térmica. Vai dificultar com que o ar frio desça e o ar quente suba. Ou seja, vai dificultar a circulação de ar dentro da geladeira. E o último caso, não colocar roupa para secar até a geladeira. Não tem aquela gradezinha, quem nunca, né, colocou, principalmente meia, quando eu era criança fazia isso. Por que aquela parte de trás da geladeira ela fica mais quente, aquela grade? Aquela grade, pessoal, é um dissipador de calor da geladeira. Então aquilo ali é por onde todo o calor dos alimentos que você coloca, ele vai ser retirado do alimento e vai ser dissipado por aquela gradezinha. Então se você coloca roupa lá naquela gradezinha, você está dificultando o calor dos alimentos ser retirado para o ambiente. Então se você dificulta esse calor sair, a geladeira vai ficar mais tempo ligada, vai forçar mais o motor, você vai consumir mais energia. Então tem que deixar aquela gradezinha livre para dissipar o calor. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa questão? Para entender. Ok. Vamos lá para a última questão, então. Ao colocar a mão sob... Essa questão aqui tem que ter cuidado, que o português, a interpretação dela que é muito importante. Quando eu falo sob, quer dizer que é abaixo ou acima? Vamos lá no Google. Sob. Cadê? Sob. Localização espacial inferior, ou seja, embaixo de, debaixo de. Então, olha aqui. Sob quer dizer que é embaixo ou debaixo. Então, olha, ao colocar a mão um ferro, ou seja, ao colocar a mão abaixo de um ferro elétrico quente, sem tocar na superfície, sentimos a mão queimar, entre aspas. Isto ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através de... Essa palavrinha sob aqui, pessoal, faz toda a diferença. Por quê? Vamos dar dois exemplos. Como vocês não tem como desenhar aqui, eu quero que vocês façam um esforço aí. Imagina um ferro de passar roupa quente e vocês coloquem a mão acima do ferro. Vocês vão sentir, sem tocar o ferro, viu? Faça esse esforço mental aí. Um ferro de passar roupa quente, e você colocar a mão acima do ferro de passar roupa, sem tocar, mas bem próximo. Você vai sentir a sua mão quente. Você vai sentir a sua mão quente por dois processos. Primeiro, se o ferro está quente, ele está emitindo radiação de calor. Então você vai sentir por radiação. Você não está sentindo por condução, porque você não está tocando no ferro. Você só sentia calor por condução se você tocasse no ferro. Se a sua mão está acima do ferro, o ar quente sobre o ferro, ele vai subir e tocar na sua mão. Se o ar quente subiu, esse processo é convecção. Então, resumindo esse exemplo, se você está com a mão acima de um ferro quente, por que você sente calor? Por dois processos. Primeiro, por radiação. Segundo, por convecção, porque o ar quente sobe. Agora, essa questão é o contrário. Eu vou colocar a mão abaixo do ferro. Então, imagina aí de novo. Um ferro de passar roupa quente. Coloca a mão abaixo do ferro sem tocar. Se é sem tocar, pode ser condução? Não pode. Então, você já descarta a letra B, que é condução, e descarta a letra D, que também tem condução. Porque só ocorre condução se você tocar. Só que se você colocou a mão abaixo do ferro, o ar quente ele tende a descer ou ele tende a subir? O ar quente tende a subir. Então, o ar quente não vai descer e tocar na sua mão. Então, não vai acontecer por convecção. Então, por que a sua mão aquece estando por baixo do ferro? Porque você vai sentir o calor apenas por radiação ou irradiação, que é a mesma coisa. Então, letra A. Talvez ficou um pouquinho difícil de entender porque a gente fez um experimento mental. Mas conseguiram compreender? Eu entendi. Ok, galera. Eu também. Ok, seria isso. Querem fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? Para a gente encerrar? Fique à vontade. Deu para entender. E aí, pessoal, podemos encerrar então?
Então, beleza, pessoal. Acho que hoje seria isso. Valeu aí pela presença. Na próxima terça a gente faz uma outra aula. Até mais, um abraço.